Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa dica, como todas as dicas que eu dou aqui, é maravilhosa, uma obra top sobre Jesus, porque James Dunn, ou James Dow, vai trabalhar o Jesus, segundo o Novo Testamento, que é o tema do livro, de Mateus a Apocalipse. Quem é Jesus nos Sinóticos, quem é Jesus em João, Atos, nas cartas de Paulo, nas epístolas gerais e em Apocalipse. É um livro maravilhoso, top, lançado pela editora Paulus. E James Dunn, todos nós conhecemos, né? Ele já faleceu em 2020, infelizmente, né? E um dos maiores estudiosos em Novo Testamento, né? Um dos maiores estudiosos na teologia de Paulo, né? Ele tem um livro, um calhamaço gigantesco, que é traduzido para o português, né? Foi traduzido A Nova Perspectiva sobre Paulo, né? A Teologia do Apóstolo Paulo. Foi lançado agora o primeiro volume da série de 3 volumes. E o primeiro volume, o Jesus Recordado. Né? O Jesus Recordado, maravilhoso. Eu vou comprar essa obra e vou fazer um review aqui também para vocês. Né? Onde ele trata acerca do Jesus histórico, a fonte que, enfim, ele esmiuça ali, né? Os primórdios do cristianismo. Aí tem o volume 2 e o volume 3 que a Paulus ainda vai lançar. Tá? Essa obra não é barata, essa aqui. Eu paguei R$ 88,00, né, na promoção. R$ 88,00 na editora Paulus. Não comprei pela internet, eu fui lá na editora comprar. Né? Como nós somos professores, nós temos lá cadastro, né? Então eu peguei aí um desconto de 20%. 20%. Tava 108, 110, paguei 88, tá? Então, a James Dow, muito conhecido, como eu já falei aqui, o currículo dele, né? Só mostrando aqui de novo o currículo dele, já falecido, né? James Dow. É assim que ele é conhecido, né? Cadê o currículo dele? Não preciso nem mostrar também o currículo dele, né? Ele foi professor muitos anos de Novo Testamento, de grego, né? E o seu doutorado, além de ser voltado para o Jesus histórico, também era voltado para a teologia paulina, né? A teologia paulina. Então, o James Dow se escreve Dan, mas a pronúncia é Dow, né? Ele foi um grande teólogo, deixou o legado, né? E está na glória com o Senhor. Graças a Deus por isso. Aqui está o preâmbulo, o índice, o preâmbulo, o prefácio. Ele começa no capítulo 1, Jesus segundo Jesus, não é? Depois, Jesus segundo os sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Jesus segundo João. Jesus segundo Atos, os Atos dos Apóstolos. Jesus segundo Paulo, parte 1. Jesus segundo Paulo, parte 2. Jesus segundo os Hebreus, né? A carta aos Hebreus. Jesus segundo Tiago, Pedro, João e Judas. E Jesus segundo a revelação, o Apocalipse. Né? Aí você tem aqui o pós-fácio, que tem um prefácio e tem um pós-fácio. Apêndice 1, apêndice 2, bibliografia, índice de nomes e índice de referências bíblicas e de outros textos antigos. Esses apêndices aqui, página 251. Deixa eu pegar aqui, ó. E 252. Vamos pegar aqui para vocês verem. 251, 252. Né? Aqui o apêndice 1 ele vai falar sobre a data e o lugar de origem prováveis dos documentos do Novo Testamento. A data e o lugar de origem prováveis dos documentos do Novo Testamento. Né? Você tem aqui entre os anos 50 e 52, né? Na cidade da Grécia, né? A primeira e segunda Tessalonicenses e a carta aos Gálatas. Tá? Os documentos. Dos anos 53 a 55, você tem na Ásia,
né, ali de Éfeso, a primeira e segunda carta aos Coríntios. Nos anos 56 e 57, na Grécia, nós temos a carta aos Romanos. Nos anos 60 a 62, em Roma, Filipenses, Colossenses e Filemon. Depois de 62, ele coloca aqui Efésios, né, coloca aqui o ponto de interrogação, na Ásia. Entre 65 a 75, o Evangelho de Marcos, em Roma. Entre os anos 75 a 85, Tiago, tá? Na Palestina. E na Síria aqui, Lucas e Atos. Lucas, Atos. Tá? Entre os anos 85 a 90, na Síria, o Evangelho de Mateus foi escrito. E no ano 90, né, na Palestina, nós temos a carta de Judas. Nós temos aqui na Ásia as cartas pastorais. Por que ele fala cartas pastorais? Que para ele, Paulo não escreveu as pastorais, né, não foi Paulo, né, e o livro de Apocalipse. E também a carta aos Hebreus e 1 Pedro. Né? 1 Pedro. 90. Então, para ele também, Pedro não escreveu essa carta, né? Pedro havia morrido. E entre os anos 95 a 100, nós temos aí na Ásia as cartas de João, ou melhor, o Evangelho de João e as suas 3 cartas. Não é? E de 110 a 120, a carta de 2 Pedro. Esse é o apêndice 1. O apêndice 2, ele vai falar aqui, ó, a vida e a missão de Paulo, tá? Do seu nascimento à sua morte. Entre os anos aí 62, outros falam 65, 67, por aí. Mas foi nos anos 60 que Paulo morreu, sob o governo de Nero, possivelmente. Tá certo? Então, isso aqui é importante, interessante mostrar, né? Interessante. Voltando aqui, vamos pegar o texto, né? Capítulo aqui e vamos, como vocês conhecem, né? Vamos pegar aqui. Aqui você já viu o capítulo 1, Jesus segundo Jesus. Vamos lá. Aqui ele vai falar das lições que Jesus ensinou. Das lições que Jesus ensinou. Tá? Quais foram os mandamentos, né? Lições aprendidas com Jesus, que é o mandamento do amor, da sua mensagem, né? Preferência pelos pobres. Você vê muito isso nos evangelhos, né? Pecadores bem-vindos no seu reino, a abertura aos gentios, às nações, não é? Mulheres entre os seus seguidores mais próximos, a abertura às crianças, né? Aligeirar das leis alimentares. Ele vai citar aqui os evangelhos, né? A última ceia ou a ceia do Senhor, né? Traços distintivos do ministério de Jesus, que é o reino de Deus, a boa nova, né? A boa nova. Você tem aqui Jesus como mestre, tá? Ensinar por parábolas, as parábolas, né? As famosas parábolas do reino de Deus, né? Exorcizar espíritos malignos, os demônios, concentração na Galileia, que foi seu ministério, submissão aos sumos sacerdotes, tá? Que ele se entregou voluntariamente às autoridades judaicas, o Sinédrio, a autocompreensão de Jesus, o mandamento no batismo de Jesus, né? Eu vim ou fui enviado? Eu vim ou fui enviado? O Messias, né? Cristo, que é Cristo significa ungido. Ungido, que é a palavra Machia em hebraico.
Christos no grego e Machia significa ungido. Abba, a expressão aramaica para pai. Filho de Deus. Olha só que coisa. Filho do homem. Falando da sua... Filho de Deus, natureza divina. Filho do homem, natureza humana. As expectativas de Jesus, tá? Isso aqui é interessante, é o que ele vai falar. O testemunho dos evangelhos é claro. Jesus esperava morrer nas mãos das autoridades civis, os romanos, mas também esperava ser justificado. Marcos vai deixando pistas, deu início o anúncio de que Jesus ia ser tirado aos discípulos. E a surpreendente indicação antecipada de que os fariseus queriam a sua morte. Contudo, o peso principal da esperança de Jesus é carregado pelos 3 anúncios da paixão, que se seguem à confissão de Pedro do messianismo de Jesus, que está em Marcos, capítulo 8, versículo 29. Então vamos lá. Marcos 8, 31. Só então começa a ensinar-lhes que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Marcos 9, 31. Ensinava os seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, que o matarão. Mas quando estiver morto, depois de 3 dias, ressuscitará. Que você tem Marcos 10, do 32 ao 34. Tomando os 12 consigo, começou a dizer-lhes o que lhe ia acontecer. Eis que estamos a subir a Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Estes condená-lo-ão à morte e entregá-lo-ão aos pagãos. Vão escarnecê-lo, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Então, qual era a expectativa de Jesus? Era a sua morte. Ele veio para morrer. Ele veio para morrer. Tá? Depois desse primeiro capítulo, Jesus segundo Jesus, ele vai falar aqui Jesus segundo os sinóticos. Jesus segundo Marcos, segundo Mateus e segundo Lucas. Né? O que Marcos fala de Jesus, quais são as características distintivas em Marcos, em Mateus e em Lucas. Maravilhoso, né? E ele continua aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Numa era em que estamos inundados de coisas impressas, pode ser difícil imaginar, séculos atrás, não haver nada impresso. Estamos tão habituados ao jornal diário, com múltiplas páginas, visitamos livrarias com os livros mais recentemente publicados, consultamos bibliotecas, sala após sala, andar por andar, volume a volume. Poderemos realmente imaginar como foi viver em sociedades nas quais apenas uma pequena minoria sabia ler? Uma era em que havia tão pouca necessidade de ler e tão poucos livros e pergaminhos disponíveis a pessoa comum. Uma era em que fazia sentido afixar avisos apenas em edifícios públicos. Claro que a escritura judaica, o Antigo Testamento, foi escrita e os rapazes judeus devem ter sido ensinados a ler a Torá. O episódio em que Jesus lê na sinagoga de Nazaré o rolo de Isaías dá-nos uma ideia de como era a educação judaica no primeiro século. A verdadeira questão que se põe a saber quantos dos discípulos mais próximos de Jesus sabiam ler ou ler bem. Este é o cenário que temos de imaginar quando falamos do início da tradição de Jesus. Durante 30 a 40 anos, a memória do que Jesus disse ou fez foi transmitida apenas e só oralmente, boca a boca. Né? Alguns acadêmicos do princípio do século XX acreditavam que as primeiras memórias seriam em unidades singulares, ou seja, memórias específicas de algo que Jesus teria dito ou feito.
Não há razão para pôr em causa que essas memórias incluiriam sequências de ensinamentos ou de eventos e que quando os relatos sobre Jesus eram contados ou seus ensinamentos eram transmitidos, estes teriam uma sequência ordenada. Como tal, não é surpreendente que quando a tradição de Jesus começa a ser posta por escrito, se encontrem coleções de histórias, né, e sequências de material. Né? O Evangelho de Marcos foi em grande medida estruturado para incluir essas sequências. A passagem do capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 6, parece ser disso um exemplo, culminando com o clímax antecipado da decisão dos fariseus e dos partidários de Herodes de quererem matar Jesus. Ao formular a passagem do capítulo 4, de 1 a 34, Marcos parece ter aproveitado uma sequência de parábolas de forma a ilustrar a sua teoria sobre estas. Né? Do mesmo modo, o autor enquadra a passagem do capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 6, versículo 52, para aproveitar a sequência dos milagres de Jesus perto do lago da Galileia. Existe um consenso geral entre os acadêmicos do Novo Testamento sobre o fato de as memórias da última semana de Jesus, que culmina na crucificação, já terem sido compiladas e ordenadas antes de Marcos ter escrito a sua narrativa da paixão. Aí ele continua aqui, falando do Jesus nos sinóticos. Olha aqui, papai, ele continua aqui. Devemos também considerar a opinião consensual da maioria dos acadêmicos que aponta para o fato de, além de Marcos, né, que Lucas e Mateus usaram como fonte, os dois outros evangelistas do trio terem recorrido a outra fonte. Isto é observável pela quantidade de material não marcano comum a Mateus e Lucas. Este material ficou conhecido como documento que é a expressão Quell, no alemão, que significa fonte. A fonte que, o evangelho que, ou também chamada de a fonte dos ditos de Jesus, as mensagens de Jesus, como o Sermão do Monte, as parábolas de Jesus e por aí vai. Né? Mateus, em algumas passagens, e Lucas também, que é a mesma passagem, eles alteram alguma coisa ou mudam alguma coisa. Enfim, que é uma abreviação um pouco criativa do alemão Quelle, que significa fonte. Um dos maiores debates ainda por resolver entre os biblistas é quanto do documento que já estava escrito. Mateus e Lucas, ao aproveitar este material não marcando, que é a fonte que, terão tido acesso a ele na forma de uma única coleção escrita de ditos do Senhor? A existência de uma fonte escrita é clara em passagens como Mateus, capítulo 3, dos versículos 7 ao capítulo 10, versículo 12, ou em Lucas, capítulo 3, do versículo 7 ao capítulo 9, versículo 17. Mas em outros lugares, a concordância entre Mateus e Lucas pode ser tão pequena como 8%. Como tal, é possível que, num grande número de casos, Mateus e Lucas tenham recorrido a diferentes relatos orais dos mesmos eventos e ensinamentos. Né? O grau de variação do material sinótico mostra, mais uma vez, quão diversificada era a tradição de Jesus, a mesma, mas diferente. É importante notar que qualquer que tenha sido a forma do documento que, este não foi conservado como tal, se perdeu, né? Por isso que é uma fonte hipotética. Né? Mas os estudiosos têm razão. A fonte Q tem muito respaldo, né? Mesmo nunca sendo encontrada. Aí ele começa aqui, Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Como ele descreve Jesus. Né? As narrativas da paixão. Vamos continuar aqui, O segredo messiânico em Marcos. O que é isso? É que Jesus, Marcos vai revelando a identidade messiânica de Jesus. É interessante também que Marcos, ele usa a técnica
chamada do sanduíche, a técnica do sanduíche. O que é isso? Marcos começa o assunto, ele não termina o assunto, em cima daquele assunto que ele não terminou, ele vem com outro assunto, e assim sucessivamente, um assunto em cima do outro. Isso os estudiosos chamam de a técnica do sanduíche, um assunto em cima do outro. E aquilo que Marcos não esclarece, Lucas e Mateus, pegando Marcos como fonte, irão esclarecer. Interessante, né? Aqui, ó, o segredo messiânico. Isso aqui é interessante. Olha só. Capítulo 1, versículo 34 de Marcos. Os demônios sabiam quem era Jesus, e por isso Jesus não deixava que eles falassem. Então você vê o suspense aqui, né? Marcos capítulo 1, versículo 44. Jesus advertiu o leproso purificado: não contes nada a ninguém. Marcos capítulo 3, versículo 12. Mas Jesus ordenava-lhes aos demônios severamente que não dissessem que ele era. Então, os capítulos de Marcos vai revelando quem era Jesus. Marcos capítulo 5, 43. Jesus recomendou com insistência aos que lamentavam a morte da filha de Jairo que ninguém soubesse disto, quer dizer, da sua restauração à vida. Marcos capítulo 8, versículo 30. A seguir a confissão messiânica de Pedro, Jesus proibiu severamente que falasse a alguém a respeito dele. Marcos capítulo 9, versículo 9. De forma similar, após terem testemunhado a transfiguração de Jesus no monte, juntamente com Moisés e Elias, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto. Podemos também incluir nessa categoria o desejo de Jesus de permanecer afastado das multidões, evidente nas seguintes passagens. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e foi rezar. Ele coloca rezar, né? Mas é orar. E foi orar no lugar deserto. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 46. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e aí à frente para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para orar. Então, é o Jesus ali em Marcos, né? Pela mesma razão, é igualmente surpreendente o número de ocasiões em que Jesus é lembrado por fazer as curas em privado. Ele cita aqui a filha de Jairo, tá? Que só acompanhou ele, Pedro, Tiago e João. Ele cita aqui também o homem lá surdo e mudo, ele afastou da multidão e o curou. Marcos 8, 23, Jesus pegou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia e o curou também. Então Jesus não gostava de publicidade, né? Jesus não gostava de marketing. Depois você tem aqui, ó, outra característica fascinante do Evangelho de Marcos, relacionada com essa temática, apontada por Red, é o número de ocasiões em que Marcos enfatiza: Jesus deu instruções aos seus discípulos em privado, no particular. Marcos 4:34, Marcos 7:17, Marcos 9:28 e Marcos 13:3. E aqui ele vai tratar do final do Evangelho de Marcos. Terminando aqui, ele vai falar de Mateus. Jesus retratado no Evangelho de Mateus. Mateus integrou uma grande maioria do Evangelho de Marcos no seu Evangelho, mas ao elaborá-lo com o material do documento Q e ao reorganizar e reagrupar a tradição, produziu uma maneira bem diferente de contar a boa notícia, o Evangelho de Jesus. Lembrando que o documento Q, ou a fonte Q, a fonte usada por Mateus e Lucas para seus evangelhos, o James Dow defendia, tá? Essa fonte Q. Assim como muitos eruditos, tanto católicos como eruditos protestantes, defendem, né? É quase unanimidade a fonte Q hoje. Estrutura do Evangelho de Mateus, tá? Cristologia em Mateus, como Cristo é retratado ali
em Mateus, ele cita as passagens certinho, bonitinho. O cumprimento da esperança judaica, Jesus é o Messias. Então ele vai citar muito o Antigo Testamento. Tá? Começando com Mateus 1:23, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, citando Isaías 7:14. Do Egito chamei o meu filho, Mateus 2:15, citando Oséias 11:1. Mateus 2:23, que é um texto desconhecido, né? Ele será chamado Nazareno. Mateus 4:14-16, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, citando Isaías 8, versículo 23 até o 9, versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Mateus 8:17, ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, citando Isaías 53:4. Mateus 12, do 18 ao 21, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual a minha alma se compraz, colocarei sobre ele o meu espírito, citando Isaías 42, de 1 a 4. Então, que obra, né, gente? Maravilhosa, para você dar aula, para você estudar, né? Jesus segundo os sinóticos, né? Então, Jesus aqui, ele é o novo Moisés, né? Jesus aqui é o novo Moisés, que é muito parecido a história de Moisés com a história de Jesus. Você vê aí, é muito parecido, tá? Continuando aqui, ó. O foco sobre Israel. Por que Mateus foca isso? Porque a comunidade que ele escreveu é a comunidade judaica, tá? É a comunidade judaica. Então você vai ver várias passagens que ele vai citar aqui, ó, Mateus 1:21. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Seu povo é o povo judeu. Mateus 2:6, porque de ti, Belém, sairá um chefe que vai apacentar Israel, o meu povo. Mateus 10, de 5 a 6, não sigais pelo caminho dos pagãos, dos gentios, e de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mateus 19:28, Jesus e seus discípulos julgarão as 12 tribos de quê? De Israel. Simultaneamente, é importante notar a abertura mateana ao afirmar que a missão dos discípulos de Jesus incluiu os gentios. Eu não vou ler por causa do tempo aqui, ó. Mateus 1, 3 a 6, Mateus 3, 9, Mateus 8, de 11 e 12, Mateus 21, 43, Mateus 22, 8 e 9. Que a missão dos discípulos envolvia os gentios, as nações. A reafirmação da lei em Mateus. Enfim. Aí você tem aqui o Evangelho de Lucas, tá? Que ele vai tratar também. E Lucas, é interessante que Lucas é o teólogo do Espírito Santo, que ele enfatiza no seu evangelho aquilo que Marcos não fala e nem Mateus, que é Jesus é ungido pelo Espírito Santo. Ó, Lucas enfatiza o Espírito, tá? O sublinhado indica o material exclusivo a Lucas. Tá aqui, ó. Lucas 1,15. Mesmo antes do seu nascimento, João Batista ficará cheio do Espírito Santo. Lucas 1,35. O Espírito virá sobre ti, nesse caso Maria. Por isso, o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1,67. Zacarias, o pai do Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou. Lucas capítulo 2, versículos 25 a 27. O Espírito Santo estava com ele, nesse caso Simeão, que apresentou Jesus no templo, né? O Espírito Santo tinha revelado a Simeão, movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Lucas 14, versículo 1 a 14, que é Jesus repleto do Espírito Santo. Jesus voltou do Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito para ser tentado. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar boa notícia aos pobres, citando Isaías 61. Lucas 10, 21. Jesus alegrou-se no Espírito. Enfim. Missão para os pecadores. Aí você tem os textos aqui que ele cita. Né? A missão de Jesus para os pecadores. Está aqui os textos. Que eu não vou ler por causa do tempo. Né?
Boas notícias para as nações, os gentios. Hã? Oração frequente. A oração de Jesus ensinando a orar, né? Jesus como Senhor, em Lucas. Os perigos da riqueza e a preocupação com os pobres, em Lucas. Inclusive as parábolas de Jesus, algumas das suas parábolas envolviam ricos e pobres, né? Então o evangelho tem a missão também do social, né? Que é a missão integral. Maravilhoso. Fora que eu esqueci de citar aqui, gente, as notas de rodapé também, né? Tem bastante nota de rodapé também, essa obra do James Dow. Que Jesus sobre os ricos e os pobres, né? As passagens, ó, as parábolas. Enfim. Ó, igualmente surpreendente é a preocupação de Lucas com os pobres. O sublinhado é material exclusivo a Lucas. Lucas tinha a característica própria, né, de escrever. Escrevia muito bem. Inclusive o melhor grego do Novo Testamento é de Lucas, né? Era o erudito. O papel das mulheres no Evangelho de Lucas. Lucas vai enfatizar bastante o papel das mulheres. Aqui ele cita 5 passagens, né? Aqui as passagens, não vou ler por causa do tempo. Maravilhoso. Acabando, ele vem em João. Jesus segundo João, que é o evangelho que traz Jesus como Deus. Né? O verbo eterno. É o evangelho de João. Né? Aqui, ó. Que é o capítulo 3. Né? E aqui ele vai trazer, ó. Uma diferença significativa do Evangelho de João, quando comparada aos sinóticos, é a ausência de parábolas, sendo mais aproximado o episódio em que Jesus se compara à videira verdadeira. De fato, as afirmações "eu sou" parecem ter em João a função homóloga às parábolas sinóticas. Por exemplo, João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Então a expressão eu sou em João é muito enfatizada. Jesus é o Messias. Em João. Aqui ele fala, uma curiosidade interessante, é que João é o único no Novo Testamento a utilizar o termo grego Messias, que é uma transliteração do termo hebraico Messias, em vez de apenas a tradução grega Christos, termo que utiliza regularmente no seu evangelho. Como João claramente nolo indica, no capítulo 20, versículo 30 e 31, uma das suas principais preocupações é de realçar o significado de Jesus enquanto Messias, Cristo, né? Tá aqui, João capítulo 1, versículo 41, João capítulo 4, 25 e 26, ele cita, né? João 7, João 9, João 10, 24, João 11, 27, João 17, 3. Gente, aqui livro, é um livro maravilhoso, viu? Olha. E aí que ele continua, né? Ele traz as passagens, mostra, tá? Jesus em João, Jesus é o Filho de Deus em João. Deixa eu correr aqui, senão... Jesus é o verbo divino. Ele já começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra de Deus encarnada é Jesus. Né? Jesus é a sabedoria divina. Aí tem as passagens aqui que não dá para ler, por causa do tempo. Outras características realçadas em Jesus, que é um mandamento novo, a unicidade, né? Inclusive ele traz o termo a trindade em João muito forte, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adorar em espírito e em verdade. Silêncios em João.
O silêncio de João sobre o batismo e a última ceia do Senhor. Ele não fala nada. Vamos continuar aqui. Depois, o capítulo 4 vai trazer Jesus segundo os Atos. Como Lucas trabalha Jesus em Atos. Lucas trabalha a ascensão de Jesus. O Lucas é o único livro que fala ali que Jesus ficou mais 40 dias depois da sua ressurreição ensinando. Com o livro de Atos retrata Jesus. Os sermões em Atos todos são cristocêntricos, a começar com Atos capítulo 2. Não é assim? Aí tá aqui, todos os sermões em Atos. Ele traz a lista completa. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Tá aqui. Atos 2. E sempre as notas de rodapé aí embaixo. Bastante nota de rodapé. O discurso de Pedro no pórtico de Salomão. Atos capítulo 3, de 11 a 26. O discurso apologético de Pedro face às acusações do Sinédrio. Atos capítulo 4, de 8 a 12, onde cita Cristo. A oração dos fiéis de Jerusalém após a libertação de Pedro e João. Atos 4, 24 a 30. Atos 7, do 2 a 53, que é o discurso de Estevão perante o Sinédrio. Atos 8, do 30 a 35, o sermão de Filipe ao eunuco etíope. Atos 10, do 34 a 43, o sermão de Pedro a Cornélio e seus amigos. Atos 11, do 4 ao 18, Pedro justifica o seu procedimento em Jerusalém. Atos 13, de 16 ao 41, discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia. Atos 15, do 13 ao 21, discurso de Tiago a defender a pregação aos pagãos. Atos 15, do 23 ao 29, carta apostólica da igreja de Jerusalém para as novas igrejas. Atos 17, do 22 ao 31, o discurso de Paulo no Areópago. Atos 20, do 17 a 35, o discurso de despedida de Paulo em Mileto, lá em Éfeso. Tudo envolve Cristo aqui. Atos 22, do 1 ao 21, o primeiro discurso apologético de Paulo em Jerusalém. Atos 24, do 10 ao 21, discurso apologético de Paulo perante o governador romano Félix. Atos 26, do 2 ao 29, discurso apologético de Paulo perante o rei Agripa. Atos 28, o último capítulo, dos versículos 25 a 28, o último discurso de Paulo em Roma, no livro de Atos. Então, Jesus em Atos. O discurso pentecostal de Pedro. Meu Deus do céu. A mensagem de Pedro a Cornélio, em Atos. Aqui tem a passagem e a citação dele, né? Onde Pedro prega que não há distinção de raça. Meu Jesus, aqui é muito bom. Aqui tem alguns traços primitivos, né, em Atos. Olha só, ele vai citar da mensagem cristocêntrica, né, de Cristo. Olha só. 8 traços? 9 traços? 9 traços de Cristo em Atos. Aí ele continua. Jesus de acordo com os sermões dos Atos, né, que é a sua ressurreição, que é muito enfatizada nas pregações. A ausência de uma teologia sobre a morte de Jesus. Tem mais uma teologia acerca da ressurreição de Jesus, não da morte. Cadê? A ausência de tensão entre o cumprimento e fim iminente. O papel limitado da exaltação de Jesus. Deus como sujeito. Outros destaques da pregação da boa notícia dos Atos. Chamamento ao arrependimento e à fé. A promessa de perdão, salvação ou dom do Espírito. E aqui começa o capítulo 5, que é Jesus segundo Paulo, as cartas de Paulo. A parte 1 e tem a parte 2 também. Tá? E por aí vai. Então, vou parar por aqui. Mas é um livro maravilhoso. James Dow, Jesus segundo o Novo Testamento. De Mateus a Apocalipse. Como os livros do Novo Testamento falam de Jesus.
E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Até as próximas indicações.